problema hoje dos planos privados de saúde é que o consumidor ele não está conseguindo agendar suas consultas, marcar procedimentos, internação. Itajaí sempre foi um porto exportador. Os problemas vão surgindo pelo crescimento econômico e a falta do quê? De planejamento urbano. Eu estou vendo a quantidade de moradores de rua crescer cada vez mais. Esse final de semana foi um absurdo. Eu levo 800 marmitex na rua. Você acredita que pela primeira vez faltou? Boa noite. Nos últimos 3 anos, aumentou em 13% o número de usuários de planos de saúde na cidade de São Paulo. Hoje são quase 7 milhões de pessoas com seguros privados. Mas a oferta de serviços não correspondeu. No final do ano passado, a ANS, Agência Nacional de Saúde, instituiu prazos mínimos para os planos realizarem procedimentos médicos. De lá para cá, foram 7.663 reclamações. A consequência foi a proibição a 37 empresas de comercializar 268 planos. Da manhã, aí eu falei, minha mãe vai ficar naquele estado ali. Raiva, rubéola, tuberculose, anemia. Eu acho um absurdo porque viemos como para socorrer. Rancor, cisticircose, cachumba, difteria. A família toda sofrendo porque a gente estava esperando uma ambulância. O aquecimento da economia brasileira gerou um aumento de usuários de planos de saúde. Só na capital paulista, desde 2009, foram 13% a mais. Ao mesmo tempo, o número de leitos vem caindo. São 8,4% a menos. O problema hoje dos planos privados de saúde é que o consumidor ele não está conseguindo agendar suas consultas, marcar procedimentos, internação. Hoje o hospital tem uma taxa de ocupação já da ordem de 95% a 98%, quer dizer, está chegando no limite de atendimento. Mais um tempo, vai se chegar num colapso. Se você tem mais consumidores aderindo àquele plano, você tem que oferecer uma rede adequada para esses consumidores, em mesma quantidade, justamente para que esse serviço seja prestado de forma adequada. Ainda não existe, então, nenhuma norma que obrigue o plano de saúde a ter essa proporcionalidade. A gente percorreu vários hospitais da capital e encontrou muitas pessoas que sofrem com essa falta de infraestrutura. Eu estou tentando fazer uma internação da minha mãe. Ela está com um problema sério na visão e não estão autorizando a fazer os exames para poder diagnosticar o problema mais sério que tem, que pode se agravar e ir para o fundo do olho e perder totalmente o olho. Um outro caso é do Walter, que tem câncer terminal. A gente conversou com a irmã dele e ela nos relatou que a família esperou por 12 horas até que ele fosse transportado para um hospital, mas chegando lá descobriu que o plano não cobria a permanência dele lá. Ontem que a gente chamou o SAMU, ele teve que ser retirado em um lençol, porque a condição dele não dava para mexer nele. E o convênio falou que só depois que o SAMU transportasse ele para o convênio, é que o convênio mandaria uma ambulância. Só que nisso ele já está aqui a madrugada toda e não veio ambulância até agora nenhuma. Se o paciente está num determinado hospital e há necessidade de transferi-lo para outro, esse tipo de transporte é de obrigatoriedade do plano de saúde, independentemente de estar previsto ou não no contrato. Há também problemas que dizem respeito diretamente aos hospitais. No pronto atendimento, a demora média é de 3 horas. Isso já era assim na rede pública e a rede privada está atingindo também esse tempo. Minha mãe tem mais de 12 anos o convênio dela. Esperar praticamente das 13h30 da tarde até 11h30, meia-noite, eu acho muita coisa para uma senhora de 78 anos.
final do ano passado, a ANS criou uma regulamentação que determina prazos máximos para atendimento nos procedimentos médicos. Os prazos estabelecidos vão de 7 dias para uma consulta básica até 21 dias para uma cirurgia de alta complexidade. Então, se estabelecer prazos máximos, a gente garante acesso do beneficiário. As operadoras precisam garantir o acesso do beneficiário dentro daquele prazo estabelecido. Para um consumidor que está num processo de dor, com a qualidade de vida prejudicada, esperar quase 30 dias para fazer uma cirurgia é um prazo bastante longo. A gente conseguiu com exclusividade no Procon uma lista das operadoras que mais receberam reclamações no primeiro semestre desse ano. O Grupo Amil, a Greenline, a Unimed Paulistana, a Intermédica e a Sul América. A suspensão da comercialização de novos planos, ela somente aconteceu porque houve uma quantidade enorme de reclamações junto à agência reguladora. E é fundamental para isso que o consumidor reclame cada vez mais, seja nos órgãos de defesa do consumidor, nos PROCONs, mas especialmente na Agência Nacional de Saúde Suplementar, na ANS. O pulso ainda pulsa. As seguradoras de saúde afirmam que o número de hospitais e médicos credenciados é compatível com a demanda e que tem um volume de reclamações proporcionalmente pequeno ao total de segurados. No final do mês passado, a Prefeitura de São Paulo tentou acabar com a distribuição de comida realizada por ONGs a moradores de rua na cidade. O objetivo era concentrar a doação de alimentos nas tendas da Secretaria de Assistência Social e, com isso, tentar atrair os moradores de rua para os albergues da Prefeitura, desocupando praças e ruas onde hoje eles vivem. A decisão provocou uma forte reação e a Prefeitura acabou voltando atrás. Atualmente existem cerca de 14 mil moradores de rua em São Paulo. Pouco mais da metade frequenta os albergues, que são vistos com desconfiança por muitos usuários. Quero um teco, um teco, um teco, um teco. Quero um teco, um teco, um teco, um teco. Eu trabalhando com pessoas de rua, eu estou vendo a quantidade de moradores de rua crescer cada vez mais. Esse final de semana foi um absurdo. Eu levo 800 marmitex na rua. Você acredita que pela primeira vez faltou? No final de junho, houve uma tentativa da Secretaria Municipal de Segurança Urbana de proibir a distribuição de comida em São Paulo para moradores de rua em lugares que não fossem as tendas da Prefeitura. Me chocou a forma como surgiu a representação, né, dos membros da coletividade, os argumentos que foram utilizados. Mas o governo, pelo que eu percebo, não está vendo proposta de parceria, está vendo imposição. 2 advogados escreveram um texto sobre os moradores de rua que ficam ali no Largo São Francisco, dizendo que a distribuição de comida por essas ONGs e a limpeza feita pela Prefeitura acaba incentivando essas pessoas a ficarem por ali. A lei não admite uma série de condutas que estão sendo tomadas em razão desse suposto estado de necessidade em que essas pessoas se encontram. Essas instituições, na verdade, elas estão prestando um desserviço. Por quê? Porque hoje, existindo esse plano, elas precisam ser integradas, elas são muito importantes. Mas se elas quiserem ficar fora, a legislação está aí para coibir essa atuação. É como se uma criança pequena, o meu filho, por exemplo, estivesse teimando comigo e dizendo que ele quer comer no banheiro, sentado na privada. Ele quer almoçar no banheiro. Então, digo, não, você vai comer na mesa e tento trabalhar para que ele faça isso. E, de repente, vem alguém com o suposto argumento de querer não deixá-lo morrer de fome e leva a comida para ele no banheiro. Quer dizer, não me parece que o jeito certo seja esse. Houve uma mobilização popular contra essa medida e o prefeito Gilberto Kassab veio a público para dizer que a medida não seria implantada. Existe um plano da Prefeitura. Esse plano está relacionado à ampliação do atendimento nas tendas. Então, as tendas nasceram para isso, para fortalecer os albergues, para ampliar os albergues. E eu só consegui ampliar a rede de albergues por causa das tendas. A gente já imaginava que fosse receber críticas, e está escrito lá, inclusive, que poderíamos ser chamados de higienistas, dito e feito, foi isso que aconteceu.
usam esse termo para classificar esta administração? É um verdadeiro absurdo. Mas, por outro lado, foi mesmo oferecer a sacrifício público em detrimento do tema. Porque diz que quando a prefeitura limpa as ruas, os estimula a ali permanecer, né? Quando se doa alimentos, se os estimula a ali permanecer, né? Como se o ali permanecer mostra-se muito mais como um incômodo, não para os que ali permanecem, mas para aqueles que veem os que ali permanecem. Então, as tendas nasceram para isso. O que tem lá nesses locais? Tem banheiro, tem sanitário, tem televisão, tem joguinhos, tem corte de cabelo. Jogo jogos com o pessoal, assisto cinema, faço um desenho. Aí quando dá a noite, eu vou usar droga. Não passo fome nem sede de jeito nenhum, graças a Deus, sem existir ele, né? A pessoa tem comida, a pessoa tem dinheiro, a pessoa tem tudo, a pessoa não precisa correr atrás de nada. Mas tem muita gente que não tem chance também de sair da rua. Dinheiro eu procuro me manter e ocupar minha mente, porque se você ficar sem fazer nada, sair daqui para a rua, não ter uma ocupação, a mente fica a milhão. Porque ele tem que evoluir para sair da rua. Na medida em que ele recebe tudo que ele precisa na rua, ele não vai sair da rua. Muitos não vão para o albergue porque não conseguem suportar uma filinha de 3 na frente dele para tomar banho. Não conseguem enfrentar uma fila de 8 na frente dele para pegar o bandejão para comer. Então, essas decisões não me surpreendem. Elas também são frutos de um programa profundamente coerente que vem sendo executado há 8 anos na cidade. Toda família grande tem um cara que não se adapta ao trabalho e a família sustenta ele. Quando a família de classe média, o rico sustenta. O pobre vai para a rua. Vamos forçá-los a se locomoverem. Vamos fazê-los circular, vamos cansá-los, vamos vencê-los pelo cansaço, que foi o que a Polícia Militar fez na Cracolândia. Não é? Vamos torná-los zumbis e assim obrigá-los a ir, não é, para os albergues, para os equipamentos que forem destinados, enfim. Isso não funciona. E isso é uma prática totalitária. O nosso desafio, vou voltar a dizer, é trabalhar no convencimento. Você convencer a pessoa a aceitar o tratamento, aceitar o albergue, aceitar frequentar a tenda. Só isso. As regras podem ser estabelecidas, sim, mas tem que ouvir o outro lado, tem que ouvir o lado dele. Qual é a expectativa que ele tem para a vida dele? O que ele deseja? E o que é possível? Quero um teco, um teco, um teco, um teco. Quero um teco, um teco disso aí. A cidade de Itajaí passa agora pelo 3º ciclo econômico. Agora a cidade se volta totalmente para a atividade portuária. Vão ter que ser feitas algumas mudanças no traçado da cidade para que, principalmente, o trânsito não seja afetado por essa vinda enorme de caminhões.